programa Magnificat da nossa Academia Marial. Toda semana a gente está com vocês na alegria de olharmos para a figura de Maria, contemplarmos o que foi a sua vida e aprendermos porque Maria não é apenas aquela que intercede por nós, não é apenas aquela que está na glória, mas é aquela que também Deus nos deu como modelo. É, digamos assim, a obra-prima que Deus fez para dizer que Ele tem força e amor suficiente para mudar a nossa vida para melhor. E, dentre tantos temas que normalmente pedem para nós, agora me disseram que houve, através do Instagram, um pedido que a gente conversasse sobre o silêncio de Maria. Então, nós vamos conversar exatamente sobre isso. E a minha doutora no silêncio de Maria se chama professora Márcia, Márcia Miné. Ela, inclusive, estreou toda a nossa coleção de Escola de Maria com um libreto falando sobre o silêncio de Maria. Então, ninguém melhor do que Márcia para conversar conosco. Márcia, seja bem-vindo a este momento do Magnífica. Olá, Padre Ulisses. É sempre uma alegria muito grande estar aqui. E para falar do silêncio de Maria, é sempre uma alegria muito grande, porque a coleção número 1, né, eu tive a oportunidade de debruçar um pouquinho em cima desse silêncio de Maria, para a gente entender qual é esse silêncio de Maria, que tanto a gente volta até sempre a essa pergunta, né? Sim. Sobre o silêncio. Então, eu gosto muito desse tema. É interessante. Márcia é também diretora da pós-graduação em Mariologia, né? Já formou a 3ª turma, que beleza, parabéns, viu? Obrigada, Padre Ulisses. É uma grande alegria esse sucesso, né, dessa parceria da Academia Marial de Aparecida com a Faculdade Deoniana, que nos dá agora esse fechamento da nossa 3ª turma, e agora é o momento de colher os frutos, né? Exatamente. Porque os alunos estão aí debruçando em cima dos seus temas de TCC, e nós estamos aqui num momento de seminário, né, apresentação dos trabalhos finais, e o 4º módulo se fechando. Então, é um momento assim, bastante especial e rico estar aqui, fazendo demais, parte dessa história. E aberta a inscrição para a 4ª turma, viu? Exatamente. Olha, se você tiver algum desejo, procure ver as possibilidades. Qual que é mesmo para a gente fazer? Entre no A12, né? A12, Academia Marial, e você vai conversar com o nosso pessoal do A12 e vai poder se inteirar das condições, das possibilidades. Seria tão bom que você também pudesse fazer esse curso de pós-graduação em Mariologia. Não é bicho-papão, não. É uma coisa que te faz com Nossa Senhora na simplicidade da vida que ela teve e de tudo aquilo que Deus realizou em Maria. Mas vamos conversar sobre o silêncio. A primeira coisa, Márcia, quando a gente fala em silêncio, o que significa? Olha, em se tratando de Maria, a gente percebe que, aproximando um pouquinho da cultura judaica, da Palestina do século I, sim, a gente percebe que o povo judeu, o povo da Antiga Aliança, já era um povo voltado para os sinais de Deus na vida. Sim. Então, podemos assim intuir que o silêncio de Maria era um silêncio fecundo, aonde ela, apesar de uma vida dura, de uma vida simples, com muitos afazeres domésticos, estudando um pouquinho, né, da história arqueológica, porque não temos como chegar ao fato histórico, mas podemos fazer uma reflexão teológica. Porque a gente pensa assim, né, Padre Ulisses, não temos como ter uma biografia de Maria, nem chegar até Jesus histórico, por exemplo. Tudo que temos é sempre uma reflexão teológica e uma interpretação da fé de um povo que nos dá esses dois movimentos, né? Olhar a Mariologia a partir da história, mas também a partir da fé e da reflexão teológica. Então, podemos dizer que Maria foi a primeira teóloga, que ela fazia isso com muita facilidade. E quando você fala, Márcia, em silêncio fecundo, significa que existe um silêncio estéril também? Olha, e é diferente o silêncio de Maria? É muito diferente, Padre Ulisses. Primeiro, porque o silêncio, acima de tudo, falando de Maria, da experiência religiosa, né, esse contato com o mistério de Deus, sim, é um silêncio que busca os sinais de Deus na própria vida. Né, buscar um sentido, Deus deu sentido, Maria buscava, ela tinha, Lucas fala, né, Jesus primeiro nasce no coração de Maria,
e depois em seu ventre. Então, ela Sim. era preparada para isso, mas ela também tinha esse exercício de estar discernindo na própria vida os sinais de Deus na sua vida, que é o que a gente pode se dizer que acontece quando ela recebe a visita do anjo, nos Ah, sim. afazeres domésticos, na cozinha, na Uhum. casinha lá de Nazaré. Não Ou é? seja, não é um silêncio que é ausência de barulho, mas é muito mais um silêncio de quem tem um foco que constantemente faz convergir o seu pensamento, suas ideias, tudo aquilo que, enfim, que você dizia assim, quase que uma antena aberta para Deus 24 horas. A gente pode entender Maria, Padre Ulisses, como uma pessoa totalmente íntegra e integrada. Então, uma coisa que eu acredito que não acontece nesse sentido é a dispersão. Eu concordo muito com isso que o senhor acabou de falar, a questão do foco. Não é? Eu acho que o barulho interior ele é muito mais difícil do que o barulho exterior. Como assim o barulho interior? O barulho interior é esse desfocar, essa falta de integridade, de Sei, integralidade, não estar íntegro naquilo que é, com sei. tudo, com todo o seu ser, a sua dimensão espiritual, emocional, psicológica, fazeres. E Maria, ela tinha essa dimensão integrada e integral. Então, talvez isso ajude a entender que o silêncio, o verdadeiro silêncio, ele se dá no mistério de Deus para se trabalhar com essa dimensão do silêncio de Maria, é um silêncio fecundo, aonde se busca, a partir da própria vida, sinais de Deus para que a gente possa saber o caminho a seguir. Né? Sempre o caminho. E Maria é aquela que estava sempre atenta ao caminho, mas aos sinais que Deus lhe dava para ela poder discernir como agir na sua vida. Você vai provocando em mim sempre alguma curiosidade, porque às vezes eu tenho a impressão de que nós sofremos da dispersão interior. Dispersão exterior, então, nem se fala, porque são tantos meios de comunicação e a gente tem que estar o tempo todo verificando que mensagem chegou, o que está vendo, o que foi falado disso e daquilo, né? E muitas vezes eu tenho a impressão, então, de que a gente interiormente, ou melhor, a gente tem uma dificuldade imensa de interiorizar, sabe? De aquilo que vai acontecendo por fora, assimilar, interiorizar, e fazer com que realmente, quase que eu possa não só discernir, mas eu possa me alimentar daquilo que vem de fora. Parece que a nossa relacionamento com tudo que existe, inclusive com as pessoas, é assim meio superficial. Sim, essa realidade que vivemos hoje, realmente temos essa dificuldade e temos que fazer um esforço maior. Agora, é bom a gente recordar uma coisa importante aqui, Padre Ulisses, que o povo judeu ele já tinha o hábito de enxergar na própria vida sinais da presença de Deus. Sim. Então, a vida era toda impregnada. Logo ao acordar, a primeira coisa que eles faziam é um beraká, né, se voltar ao Todo-Poderoso e agradecer um dia que nasce, agradecer uma noite de sono, agradecer a própria vida, agradecer a natureza. Então, era tudo muito integrado. Né? E isso, se os judeus faziam essa oração no decorrer de todo o dia. E vários berakot durante o dia, sempre nesse olhar em gratidão ao Criador, ao Deus presente na própria vida, na existência humana, em toda a realidade existencial. E esse voltar ao mistério, voltar a Deus presente na vida, já dava esse foco interno para saber que tudo que realizamos no nosso externo está diante da presença de Deus. Talvez seja isso que nos falte um pouco no dia de hoje. Essa consciência que Maria nos traz. Não só Maria, como José também, digamos assim, né? Porque era o povo que tinha essa cultura, que tinha essa religiosidade, o povo da Antiga Aliança. Então, é uma prática que hoje nós podemos até procurar resgatar, em algum sentido, para conseguir trabalhar com essa barulheira no qual a gente está inserido hoje. Como bem o senhor falou, não só externamente, como internamente. Então, eu acho que a busca da meditação nesse sentido religioso, buscando o sentido da presença de Deus vivo na nossa vida, eu acho que vai nos dar essa direção, esse discernimento. E Maria é um modelo, né, para nós, dessa que soube ouvir a voz de Deus e dizer o seu sim. Né? Sim. De dizer o seu sim, colaborar com ele. Certamente, né, Márcio, foi uma preparação muito forte dessa menina moça, exatamente porque
não havia nenhuma Bíblia para ela ler, né? Tudo era feito em termos de memória. Eu acho até que aquelas gerações sofreram menos esse mal de Alzheimer, porque para eles tudo que existia era recordação, era memória, né? Meu avô, meu pai, minha mãe, a sinagoga, e aquilo se registrava na memória da pessoa, e creio que durante a semana inteira ela ia assimilando, recordando as histórias que tinha contado, os textos que tinham sido cantados, proclamados, né? Ou seja, era uma memória muito viva e, ao mesmo tempo, que quando a memória é viva, ela cria relação, né? Eu acho que a relação direta de diálogo com Deus era muito forte também. Muito forte, Padre Ulisses. Para a gente entender um pouquinho mais, Sim. procurar entender um pouquinho mais, aproximar pelo menos, Lucas nos fala que anjo Gabriel, quando aparece para Maria, ela está nos seus afazeres domésticos, podemos dizer assim, mas o momento da aparição, ele é um momento totalmente dialogal, que não tem nada de passividade, não é um silêncio passivo em forma nenhuma. Então, Maria é aquela que também sabe questionar, mas sabe questionar e questiona e avança na sua fé. Ela também, como nós, às vezes precisa dar um passo um pouco no desconhecido, mas com a certeza que ali está a presença de Deus e uma missão a cumprir. Então, na verdade, é esse momento dialogal para saber, para entender que a gente precisa, talvez, trazer essa questão até do próprio diálogo interior, né, para a gente se questionar. Né? Questionar é bom, no bom sentido, para entender, e, ao mesmo tempo, a fé ela vai além do ter certeza. Né? A fé sempre implica um certo risco, e é aí justamente que entra a dimensão do crer na presença, e na relação, e nesse diálogo constante. Porque eu gosto de pensar, e gosto sempre de falar, que o sim de Maria não foi um sim estático naquele momento, mas foi um sim de uma vida inteira, onde ela se abre à proposta de Deus, se coloca a serviço e sai a discernir na própria vida. Ela não sabia tudo, não estava tudo diante dela. Nós sabemos hoje, porque estamos aqui, a Bíblia, como bem, né, o senhor falou, ela foi descobrindo com a própria realidade da vida no dia a dia, no cotidiano, fazendo esse movimento que nós conversamos aqui. Não é? Então, eu acho que nessa dimensão ela nos ensina muito também para os dias de hoje. Eu tenho a impressão, né, Márcia, que algumas vezes aparece no Evangelho que Maria guardava tudo e meditava no seu coração, né? Eu não acredito em hipótese alguma que esse guardar e meditar fosse uma dificuldade de fé, né? Mas era pelo contrário, era assim um encantamento diante de um mistério que era muito maior do que ela poderia imaginar, né? E ela guardava e assimilando tudo aquilo dentro do seu coração. Como você diz, é disso que eu perguntava para você, é um silêncio muito fecundo. Ela devia estar, entende, o tempo todo. Eu imagino, sabe, Márcia, contemplando a criança, ela fala, mas é o Filho de Deus que está comigo. Como é possível, né, Deus ter chegado a esse ponto, né? E ia aprofundando cada vez mais aquilo que certamente para ela também foi uma novidade, esse mistério da encarnação. Né? Que ela foi desvelando com a própria relação com o seu filho. Não é? Verdade. Porque ali é uma relação da mãe e do filho, mas é o Filho de Deus que vem no ventre de Maria, e é o Filho de Maria. Então, Maria, mais para frente, depois dessa dimensão dialogal, logo assim, voltando um pouquinho mais, Sim. Maria, esse silêncio fecundo, ela não entende, ela diz o seu sim, mas ela não fica parada ali pensando como que vai fazer, ela sai apressadamente ao encontro da sua prima Isabel. Certo. Então, é esse dinamismo do ato de fé, que a partir do momento que você dá o seu sim, você se coloca a serviço e não fica questionando como se dará isso, porque ela crê que Deus está agindo nela. Então, tem também essa dimensão de ir ao encontro do outro diante de uma missão que assume diante de Deus. Então, eu acho que isso também é muito importante a gente ter. E traz para nós assim, um ensinamento muito bonito. A fé cresce e se aprofunda através da caridade. Se a gente ficar girando em torno da fé, a gente vai criando sempre mais dúvidas e incertezas. Se a gente parte para a caridade, essa fé começa realmente a, digamos assim, abrir a janela daquilo que é o mistério maravilhoso de Deus, que é amor, né? Então, ainda conversava com o irmão Murado exatamente sobre isso, né? Não existe fé, ou não permanece a fé sem
a caridade, né? E Nossa Senhora é um exemplo maravilhoso. E é uma caridade um pouco diferente do conceito de caridade que temos hoje, não é, Sim, Padre Ulisses? Porque a caridade, ela vai muito além só de fazer um bem, mas é um estado de espírito de caridade, que é, que é um dom que vem de Deus, é uma graça que recebemos. Então, nós falamos agora há pouco sobre a relação de Maria com seu próprio filho. É o filho de Maria, é o filho de Deus, é o filho de José. Então, ali José e Maria estão fazendo, dentro dessa relação familiar, eles estão percebendo que ali algo se dá no próprio filho, que vai além e ali se manifesta uma verdade no dia a dia. Então, Maria, como José, aos poucos, vai tendo, nesse momento de discernimento, esse silêncio fecundo, discernir os caminhos que aquele filho de Deus, que é o filho de Maria e de José, está trilhando. E percebe que algo novo e diferente se dá ali. Então, diante dos olhos de Maria, Jesus vai se tornando um menino, vai se tornando um adolescente, e aí, com 12 anos, ele se perde na caravana, né? E Maria e José voltam. Imagina perder a criança sumiu, fico sim, imaginando isso como mãe. E eles voltam e encontram Jesus pregando no templo. E o questionamento de Maria e de José, e a resposta de Jesus: por que fizeste isto conosco? Estávamos à sua procura. E Jesus lhe responde: não sabia que eu tenho que cuidar das coisas do meu Pai? Então, eu imagino que naquele momento ela não entendeu prontamente, mas aí vem aquela linha contínua do momento da vida inteira do sim. Então, ela vai fazendo relações, ligações, que não é apenas fazer memória, mas sim, trazendo sentido e presença e continuando a caminhada, porque depois disso a gente tem várias passagens até chegar depois em Bodas de Caná, até chegar no milagre de transformação da água em vinho, toda a caminhada de missão de Jesus, o batismo de Jesus. Então, a gente vai percebendo que ela teve também, assim, com José no começo, mas depois ela também o tempo todo fazendo esse discernimento com o próprio filho, até passar a ser seguidora do próprio filho, não é verdade? exatamente. Num certo sentido, né, Márcia, a gente pode dizer que aquilo que foi a resposta de Maria ao anjo Gabriel, faça-se em mim segundo a tua palavra, ela foi dizendo essa mesma frase a vida inteira, até os pés da cruz: faça-se em mim segundo a tua palavra. Mulheres, aí o teu filho, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ou seja, a resposta de Maria na Anunciação é a resposta de Maria em Caná, é a resposta de Maria na paixão e na morte do filho. E, num certo sentido, é a resposta de Maria. Ela continua o tempo todo repetindo isso para Deus, em nome de todos nós, de toda a humanidade, né? E ajudando a gente a dizer essa bendita resposta que é a realização da nossa vida. Eu acho interessante, de Nossa Senhora há poucas palavras escritas nos evangelhos, né? Mas a gente fica imaginando. Às vezes, Márcio, eu criando a minha novelinha sobre Nossa Senhora e São José, já que não tem muito escrito, a gente pode imaginar e fantasiar, né? Mas eu fico imaginando os bate-papos dela com o José. Como que você imagina isso aí? Olha, Padre Ulisses, a relação familiar é um silêncio ali, não é? Eu Uhum. coloco até aqui que é um dos silêncios que a Ah, de gente verdade? a gente não, um dos silêncios que a gente tem é justamente essa casinha de Nazaré, essa relação, esse filho crescendo, porque a gente só tem mesmo algo que vem depois da missão, depois do batismo, Jesus já adulto. Agora, eu fico também imaginando naquela casinha de Nazaré, Sei. naqueles afazeres tão simples e discernindo ali uma missão, né, a conversa de José e de Maria. E Jesus, porque Jesus, pelo que a gente imagina, assim, a gente tem, até nos apócrifos, aparece algumas coisas, mas Jesus era um menino normal, era um menino comum, era um menino que fez uma experiência como todo menino faz. Então, ele deve ter levado muita bronca, né? Ele deve ter tido assim, mas além tinha algo a mais que se dava ali, que é esse mistério que a gente coloca, mas um mistério fecundo, cheio da presença de Deus no cotidiano, de uma rotina, de uma vida familiar repleta da presença de Deus. Sabe o que eu imagino? Parece brincadeira, né? Eu acho que Nossa Senhora ensinou Jesus a tomar consciência que a origem dele era um pouco diferente, né? Porque a encarnação não era aparência, era uma realidade profunda,
a divindade de Jesus se escondia e devagarinho Nossa Senhora e São José olhavam e falavam, mas será que esse garoto não percebe que é algo diferente? Até às vezes quando eu penso que ali no templo, que Jesus, acho que ela falou para Jesus, escuta meu filho, a sua origem é diferente, foi assim, sim. Então ele falou, bem, meu lugar é lá no templo, né? Se eu sou filho de Deus, eu vou morar no templo. Quando ele está lá, os dois se encontram, ele fala, você não sabe que eu tenho que ficar nas coisas do meu pai? A mãe falou, de jeito nenhum. Você tem que morar conosco em Nazaré, entende? O mistério que Deus pede de você é bem diferente de ficar feito padre aqui do templo, feito levita, vamos para casa, meu filho. Eu acho bonito, Padre Ulisses, pensar que Maria teve que amadurecer e teve que se desprender. Realmente, muito de Jesus, né? A mãe passa muito para o Sim. filho. Então, muito de Maria a gente conhece em Jesus, né? Nossa, como ele parece com a mãe, não é? Então, com certeza, ela passou muitas coisas para ele que depois nós vemos na própria personalidade, nas próprias atitudes de Jesus. Agora, ela teve que, aos poucos, nesse sentido que o senhor acabou de falar agora, ir percebendo essa dimensão, e ela teve que dar um salto muito grande na fé, que é abrir mão da sua maternidade biológica. Né? Eu nunca esqueço quando ouvi a professora Lina Boff falar assim, ela deve ter ficado apavorada. O meu filho, e entender, porque aquela realidade patriarcal, a família era muito importante. E Jesus o tempo todo dava sinais de que o lugar dele era um outro, mas um outro completamente diferente do que se entendia. E ela teve que acompanhar essa mudança com o filho, e ela acompanha. Né? Tanto que lá em Marcos a gente encontra aquela passagem que os parentes de Jesus estão indo para trazê-lo de volta, porque ele perdeu a razão, né? E ela está do lado de fora. Né? E Jesus está lá dentro com os seus, e fala, olha, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E Jesus diz, quem são minha mãe e meus irmãos? É todo aquele que faz a vontade do meu Pai. E esse episódio, aos poucos, Maria fazia parte do grupo, desse grupo que ainda estava de fora fazendo discernimento, digamos assim. Alguns não entram, mas ela passa a acompanhar o filho também. Então, ela teve que abrir mão de muitas coisas difíceis para ela compreender, que esse silêncio fecundo nesse discernimento de uma vida inteira, que ela dá esse salto, né, de abrir mão da sua maternidade biológica e depois, aos pés da cruz, ela assume, então, a sua maternidade espiritual, que é Jesus que nos dá a sua mãe, como nossa mãe, mãe da comunidade de fé em João. Então, a gente percebe que ela foi o tempo todo, a vida toda, que não foi sem sofrimento, que não foi sem dificuldade, que não foi sem barulho, pelo contrário. Acredito que foi até muito mais do que temos hoje, essa barulheira toda. Né? Compreender isso, essa proposta, esse desafio, né? Que é um grande desafio de fé, de uma coisa que se mostra diante de Maria de uma forma que ela precisa dar um salto. Porque a fé, ela sempre teve, mas ela teve que fazer esse movimento de dar esse salto na fé cada vez mais para entrar nesse silêncio profundo e dar conta disso que Maria conseguiu. Sim, Márcia agora falando essa espiritualidade do silêncio de Maria, entende? O que você diria se nós quiséssemos, de alguma forma, imitar exatamente esse silêncio de Maria, essa espiritualidade que ela trouxe consigo, e um silêncio, como você disse, fecundo demais, né? Fez essa mulher crescer cada vez mais como discípula missionária do seu filho, né? E fez com que essa mulher, até hoje, para nós, tivesse uma significação muito maior do que foi simplesmente ser uma menina nascida lá, talvez na região de Nazaré mesmo, e com tudo aquilo que ela viveu na simplicidade de uma vida de família, acompanhando depois o filho, né? Eu sempre gosto de ressaltar, ela nunca fez muita questão de aparecer diante do filho no momento que ele estava multiplicando os pães e fazendo aqueles sermões bonitos, né? Mas nas horas de dificuldade do filho, né, ela se apresentava, ela era a mãe, sempre. Então, eu gostaria que você dissesse para nós como é que nós, cristãos, cristãs, né, podemos, de alguma forma, imitar esse exemplo, o silêncio de Maria. Padre Ulisses, Maria, ela abre mão dessa maternidade biológica e passa a ser a primeira discípula e missionária de seu filho. Sim. Hoje, esse silêncio, a nossa fé em Jesus Cristo
é uma fé num Deus vivo e presente entre nós. Então, eu acho que esse silêncio, Maria nos ensina, né, nisso tudo que nós conversamos, é termos essa consciência que nós precisamos, para fortalecer a nossa fé, buscar lugares e encontros pessoais. É um Deus pessoa, é um Deus encarnado, é uma relação real, assim como Maria entendeu o tempo todo. E ela traz, podemos dizer, Maria sempre aponta Jesus, de alguma forma, nesse movimento, ela ajuda que Jesus nasça em cada um de nós, na nossa fé, para que a gente possa levá-lo até a comunidade, porque é uma fé comunitária. Então, esse silêncio implica, acima de tudo, um encontro pessoal com Cristo, Sim. na vida concreta. E a partir desse encontro, sim, aí sair em missão com esse compromisso de trazer a presença de Deus nas nossas relações no meio de nós. Então, é uma coisa que parte da presença, do encontro com Jesus Cristo vivo, conosco, na nossa vida, na vida comunitária, tudo que temos na igreja, como somos, mas entender que a nossa fé implica, acima de tudo, essa abertura para um silêncio fecundo, no sentido que é presença real, a nossa fé, de Deus conosco. Exatamente, né? E creio que é muito importante e continua sendo muito atual para nós, né? Se a gente consegue desenvolver aquilo que para Nossa Senhora era quase natural, essa capacidade de interiorizar. Exatamente. Né? De não deixar que as coisas fiquem apenas na sua aparência, no seu barulho, no seu som, né? Mas interiorizar. A interiorização é que leva à meditação, a interiorização é que leva à contemplação, a interiorização é que faz com que as palavras, até da Bíblia, tenham algum significado na vida da gente. Senão, ajudam a gente a ter um pouco mais de formação, mas sem um crescimento interior. O que eu vejo em Nossa Senhora, sabe, Márcia, é exatamente esse exemplo de uma jovem adolescente, já atenta às promessas de Deus, né? E por isso que ela se surpreendeu, mas ao mesmo tempo ela sabia, né, que todo o povo esperava que algo acontecesse, né? Atenta a isso. Uma mulher de uma esperança imensa, né? Dominada pelo Império Romano, com soldado para lá e para cá, né? Dominados ali por uma política local de Herodes, dominada lá pelo Templo de Jerusalém, ela vivenciou, né, a interioridade, a espiritualidade dela. E é tão bonito porque é muito difícil que São Lucas pudesse colocar nos lábios de Nossa Senhora o canto do Magníficat se ele não tivesse aprofundado o que era a alma dessa menina, dessa mulher, dessa mãe, né? Ele conseguiu ver a alma dela e quase que fez brotar do coração de Maria, então, esse Magníficat. Eu acho que isso é importante para nós, né? Tem mais algum ponto aí desse libreto bonito que você fez, o Silêncio de Maria, que você aqui. Gostaria ainda de ressaltar para a gente, antes de terminar? Tem muitos pontos aqui, mas eu acho, assim, tudo que nós falamos aqui, Padre Ulisses, nós já falamos aqui, mas eu coloco aqui no final, que é o que buscamos hoje, são os frutos do silêncio. Sim. Exatamente nesse sentido que é o nosso serviço, é se colocar a caminho, eis-me aqui, que nós já falamos Sim. aqui. E uma coisa que eu acho muito importante é entender que estamos a serviço da Igreja, de Cristo. Somos sacerdotes no único sacerdócio, no único sacerdote que é Cristo. Então, a gente entender também essa dimensão de sair a serviço em um processo contínuo de conversão. Né? Conversão é sempre ajustar a rota. Né? É verdade. O senhor falou agora, você falou agora muito bem isso. O processo de conversão. Eu gosto também, que eu lembro muito da professora Lina Boff, quando ela fala que o nosso processo, nosso discipulado e o nosso processo de conversão é um processo de uma vida inteira. Né? Estamos em processo. E o nosso discipulado é um discipulado mais ou menos bom. Né? Vai depender tudo desse processo. Né, desse discernimento, desse esforço, desse sair de si, esse processo de tomar consciência que estamos nos convertendo o tempo todo, né, que precisamos da graça de Deus para isso, temos que nos abrir à graça de Deus. Então, eu acho que é nesse exercício que nós caminhamos, né, assim, nessa direção
cada um no seu caminho para cumprir a sua missão aqui, como Maria fez. E como Jesus também nos dá, né, essa, digamos, vocação. Né? Cada um tem a sua, vocar de Deus. E a gente entender, quando a gente fala de Deus, procurar entender essa questão da relação. Né? Um Deus trinitário, a relação trinitária que transborda na comunidade. Então, entender muito bem todas essas questões. Por isso que eu acho muito importante quando a gente se aprofunda, não só num livrinho, mas também em estar procurando buscar algo mais para a gente poder trabalhar cada vez melhor o sentido do nosso silêncio e da nossa fé. Isso. Muito obrigado, Márcia, viu? Aí, o silêncio é um silêncio que tem que ser fecundo, tem que produzir vida, tem que produzir amor, tem que produzir esperança. É um silêncio que, como se diz, a conversão é a gente reacertar constantemente o foco da vida da gente, aí, né? Da caminhada, como Nosso Senhor sempre dizia, levanta-te e anda, segue em frente. Segue né? em frente. E é tão importante. Então, a gente quer agradecer de coração a professora Márcia Miné por este momento de reflexão. Toda semana você pode se reencontrar com a gente, viu? Mas ainda estamos aí formando o 4º grupo, a 4ª turma de formação em pós-graduação em Mariologia. Aproveite, minha gente, que vale a pena. Um grande abraço, Nossa Senhora abençoe a todos vocês.